vez mais uma disciplina abordada não só pelos académicos, mas contratuais a termo certo, para pagar um salário mínimo de O meu nome é Rita Pereira Carvalho, tenho 28 anos, sou jornalista. Além do livro que escrevi sobre o trabalho da limpeza industrial, escrevi também várias reportagens, notícias, portanto, o meu trabalho também é muito focado no trabalho das limpezas. Sou Vivalda Silva, sou dirigente sindical há 27 anos aqui no STAD, sou trabalhadora de limpeza, tenho a categoria profissional de limpadora de aeronaves, porque trabalho no aeroporto de Lisboa na limpeza dos aviões. Trabalho há 32 anos no aeroporto. Antes disso trabalhava na área do comércio, nunca fiz mais nada. Foi a área do comércio e agora como trabalhadora de limpeza no aeroporto. Meu nome é Maria José, trabalho no Centro Comercial do Colombo, sou dirigente do STAD. Antes de ir para o Centro Comercial do Colombo, fui trabalhadora doméstica. Como disseste no livro, as trabalhadoras de limpeza são invisíveis a um certo nível. O que é que te fez tratar este tema e em que momento é que elas deixam de ser invisíveis para ti? Deixam de ser invisíveis para mim no momento em que eu começo a reparar que nos transportes públicos, a horas em que os autocarros, sobretudo os autocarros e comboios, vão vazios, começo a reparar que encontro sempre as mesmas pessoas e comecei a questionar-me para onde é que estas pessoas vão e depois, de facto, a resposta foi muito simples, são trabalhadoras da limpeza e achei que era necessário falar sobre o trabalho delas, sobre a vida delas. O meu trabalho foca-se mais, antes de tudo, nas limpezas industriais. Temos as limpezas industriais e as limpezas domésticas. As industriais são as que trabalham em empresas, hospitais. Nestes contextos, temos trabalhadoras mais velhas, sobretudo mais velhas, com mais de 40 anos. Também temos algumas mais novas, mas são muito poucas. E a maioria não são de origem portuguesa. Temos brasileiras, cabo-verdianas, moçambicanas, sobretudo estas três nacionalidades. E isto também tem uma explicação, que é muito mais fácil, quando chegam a Portugal, arranjar trabalho nas limpezas, porque não precisam de falar português corretamente, português de Portugal, e é muito mais fácil ter um contrato, até sem ter os documentos ainda válidos. No início do ano, lançaram um comunicado referente à atualização do salário mínimo. E nesse comunicado salta à vista que existem ainda muitas empregadas, neste caso domésticas, que ainda oferem muito menos do que é o ordenado mínimo. Sim, claro. As domésticas, há muitas que não oferem o salário mínimo. Para já tem uma regulamentação à parte daquilo que é a trabalhadora de limpeza. Ou seja, os trabalhadores de limpeza industrial, há uma contratação coletiva. Há uma associação patronal que negocia a contratação coletiva e está tudo regulado. A trabalhadora de limpeza, a trabalhadora doméstica, o que há uma lei própria para o trabalho doméstico, que não obriga ao pagamento do salário mínimo. Esperemos que isso um dia seja alterado, mas não obriga. Hoje, a trabalhadora doméstica pode ganhar à hora abaixo do salário mínimo. Por isso é que existe mesmo, nós lançamos a tabela mesmo assim, ou o salário abaixo do salário, com o preço abaixo do salário mínimo e com o preço acima do salário mínimo. Até em questões de descontos para a Segurança Social há diferenças entre um e outro. Sim, é verdade que existe essa diferença. Durante a pandemia, sentiu que o seu trabalho era valorizado? Durante a pandemia, o meu trabalho era valorizado, porque mesmo os clientes, quando entravam no Centro Comercial do Colombo, cumprimentavam as trabalhadoras da limpeza porque nós éramos visíveis e fazíamos falta. Porque o cliente chegava e perguntava logo, está desinfetado, podemos confiar? Ou então, quando nos encontrava a limpar o multibanco, os corrimãos, a casa de banho, o manípulo das portas, tudo, o puxador das portas, ficavam contentes, porque as mesas sentiam inseguranças. Nós cumprimentávamos, nós éramos visíveis. Agora não, agora somos invisíveis.
entram, vão comer, pedem para limpar a mesa, não pedem, eu quero comer, essa mesa está cheia de tabuleiros, quero comer. Não há um boa tarde nem nada. Os clientes veem que os trabalhadores de limpeza fazem falta, porque nós fazemos falta tanto como o médico, ou um enfermeiro, ou um motorista, fazemos falta, porque a limpeza, se não houver limpeza, as pessoas não querem entrar num sítio sujo. É assim, no meu local de trabalho, para ter o trabalho mais valorizado, é o aumento do salário, valorizar mais o nosso trabalho. Porque um trabalhador de limpeza, nós, para aquilo que nós fazemos, mesmo no centro comercial, o risco que nós corremos, os 764 euros, peço desculpa, não paga o trabalho que nós fazemos. Porque neste momento, por exemplo, os patrões estão a aproveitar o trabalho que uma empregada de limpeza faz, não está a fazer trabalho de um trabalhador só. Mandam fazer o trabalho, se for preciso, antigamente, o exemplo, no meu local de trabalho, onde eu faço o trabalho agora de um trabalhador, antigamente eram 3 que faziam, é um trabalhador para fazer, só que assim, os patrões esquecem que o trabalho não vai ficar bem feito, fica tamancado, porque nós não somos super mulheres, nem super homens. Eu, por exemplo, nesses dias, tenho feito a casa de banho. A casa de banho que eu estou a fazer, antigamente, a casa de banho do Colombo, tem as mezanines, que são as casas de banho em cima e embaixo. E a casa de banho dos homens, dos deficientes e das crianças. Eu limpo essas casas de banho, a escala que está, essas casas de banho têm que fazer a casa de banho num quarto de hora. E eu já disse para as minhas colegas, assim, eu não vou fazer o trabalho num quarto de hora porque eu não vou correr. Porque se eu fosse a Rosa Mota, tinha que ganhar o salário de atleta. Então, como eu sou trabalhador de limpeza, eu faço o meu trabalho bem feito, limpo a casa de banho, como deve ser. Se a chefe aparecer, eu estou ali. Faço a minha limpeza com calma para apresentar o meu trabalho. Quando eu acabar, acabei. Eu entro às 8, saio às 4 da tarde, portanto eu não vou correr para fazer a casa de banho em 15 minutos. Eu não consigo. Temos que assinar as casas de banho. Eu assino a casa de banho quando eu terminar a limpeza. Disseste numa conversa com a Fundação Francisco Manuel dos Santos que o sindicato diz não ter queixas das trabalhadoras, nomeadamente em questões relacionadas a racismo. O que é que pensas pode estar na origem desta falta de dados, sendo que sabemos que, através de alguns testemunhos, que essa discriminação existe? Sim, essa discriminação existe. São as próprias trabalhadoras que falam sobre isso, sobre esta discriminação, sobre o racismo estrutural. Mas acho que a explicação é muito simples, que é estas trabalhadoras ainda não chegaram ao sindicato. Portanto, não estando no sindicato, obviamente que não há queixas. Aqui talvez seja o trabalho do sindicato de chegar a estas pessoas. Considera que é verdade quando dizem que o trabalho nas limpezas é invisível, é visto como um trabalho invisível? É um trabalho invisível. Só é visto quando? Quando falta. Ou seja, quando não há limpeza e que está tudo sujo, aí é visto e perguntam onde é que está a senhora da limpeza. Até aí ninguém se lembra que a trabalhadora de limpeza existe. Claro que durante a pandemia isto foi um pouco diferente, para não dizer muito, principalmente nos hospitais. As trabalhadoras de limpeza passaram a ser visíveis, em centros comerciais passaram a ser visíveis, só para nós termos uma ideia. A maior parte das vezes a trabalhadora de limpeza trabalha em horários em que não há abertura ao público, em centros comerciais, organismos do Estado, coisas assim. O que é que aconteceu durante a pandemia? Queriam que as trabalhadoras de limpeza estivessem durante o dia, que aparecessem, porque davam um sentimento de segurança a quem ia a esses sítios fazer compras ou que se deslocava a esses sítios. Era importante estar a trabalhadora de limpeza e aí passou a ser mais visível. Infelizmente, acabou a pandemia, parece que voltámos outra vez a ser invisíveis. E isto é muito mau. É uma atividade que gera muito dinheiro,
com muitos trabalhadores. Os trabalhadores de limpeza neste país rondam os cerca de 70 mil, limpezas industriais. São cerca de 100 empresas e são empresas, algumas grandes e multinacionais. Por isso, somos visíveis quando interessa e invisíveis quando não interessa. Na mesma conversa, uma das convidadas disse que os homens que trabalham nas limpezas não são vistos da mesma forma que mulheres que fazem o mesmo trabalho. Considera que são discriminados por estarem num trabalho que ainda é considerado feminino? Acho que aqui podemos ver a questão de duas formas. Podemos ver um homem que está num setor onde mais de 90% dos trabalhadores são mulheres, sendo o homem, culturalmente, já terá outro estatuto no meio laboral. E vendo de uma das partes, o homem pode ter sempre esta superioridade no trabalho. Por outro lado, quando está perto de outras pessoas, como seguranças, por exemplo, isso aconteceu também nas reportagens que fiz, aí já há uma condescendência. Este homem está a limpar vidros, portanto, à partida será menos do que eu, e essas relações laborais, se é que existem, são muito complicadas. E aqui também, na parte dos homens, alguns homens a trabalhar, por exemplo, em hospitais, mas encontramos mais homens, por exemplo, na limpeza dos aviões, porque são limpezas, são trabalhos considerados mais pesados. Ou então nos vidros. Os homens normalmente limpam vidros, as mulheres limpam o chão. Dentro do trabalho das limpezas há algumas divisões entre o trabalho que os homens podem fazer e o trabalho que as mulheres podem fazer. Sente-se protegida em casos de abusos por parte das entidades patronais? Sente que consegue resolver os seus problemas com a ajuda de alguma entidade? Seria de nós, porque no Centro Comercial do Colombo, 99% dos trabalhadores são imigrantes. Nós, quando entramos no Centro Comercial do Colombo, não tínhamos sequer o contrato coletivo, contrato de trabalho. Foi com a ajuda do sindicato, não tínhamos folga. Eu cheguei de trabalhar 15 dias, quando eu digo os trabalhadores todos, 15 dias sem ver uma folga. Chamamos a inspeção de trabalho, mesmo sermos imigrantes, nós somos imigrantes, mas nunca tivemos medo de lutar nem o receio. Nós chamamos a inspeção de trabalho foi ao local do trabalho, porque ainda não tínhamos o conhecimento do sindicato, foi a inspeção. Depois a inspeção levou muitos trabalhadores imigrantes porque não tinha documentação, mas ninguém foi expulso do país, porque logo ficámos a conhecer o sindicato. Trabalhadores neste país, de norte a sul do país, o acordo que nós temos no Centro Comercial do Colombo, não há em centro comercial nenhum, do país todo não há. É só o Centro Comercial do Colombo que tem esse acordo. Que acordo é este? Nós fizemos a luta, fizemos a greve, paramos o Colombo, porque foi no dia que jogou Benfica-Porto, parou mesmo. Depois conseguimos uma folga de trabalhar 4 dias e 6 dias de folgar 2, peço desculpa. E depois ali conseguimos os feriados, por cada feriado trabalhado ganhávamos o feriado a 100%, mais um dia. Essa escala é muito pesada. Fomos à luta outra vez, mas com união, porque a união faz a força. Não é só um trabalhador, e foi com a ajuda do sindicato, mas com a união dos trabalhadores. Os dados, apesar de ainda serem escassos sobre o que acontece neste tipo de trabalhos, sabemos então que são trabalhadoras mais velhas e algumas têm também associados à idade, problemas de saúde. Durante a pandemia demonstraram ter receio de serem contaminadas e de levarem a doença para casa e tinham medo porque não tinham acesso a cuidados médicos, além de não terem tido prioridade nas vacinas. Com base nas histórias que ouviste, existiu alguma preocupação por parte dos empregadores quanto a isto? Aqui há uma questão que deixa estas trabalhadoras mais sozinhas, que é, estas trabalhadoras são contratadas por empresas externas e, portanto, quando trabalhamos com empresas externas, o local onde elas estão a trabalhar não as conhece, porque depois também há uma grande rotatividade de trabalhadoras, e as empresas que as contrataram diretamente também não as conhecem, porque têm milhares de trabalhadores, não só da limpeza, de outros setores também, e portanto, talvez não exista esta preocupação em que elas ficaram desamparadas e muitas que estavam em empresas que fecharam e que tiveram de ir trabalhar para hospitais
não sabiam muito bem o que fazer nos hospitais e portanto, também não tinham essa rede de apoio por parte das entidades empregadoras e talvez seja uma questão para discutir no futuro. Existe algum mecanismo de regulamentação do trabalho doméstico? Existe alguma forma de fiscalizar, portanto, os ordenados e as condições de trabalho? É assim, a lei do serviço doméstico existe há muitos anos. Aliás, a própria OIT tem uma diretiva e que o nosso país ratificou para o serviço doméstico. Mas nós temos todos uma ideia que os trabalhadores domésticos têm condições de trabalho, além de não serem boas, que são muito más, e que os direitos não são iguais aos dos outros trabalhadores. A ver, o que é aqui diferente? É a questão mesmo do salário, do pagamento, e é a questão do subsídio de desemprego. Ou seja, estes trabalhadores, quando ficam desempregados, não têm o acesso ao subsídio de desemprego. Até há pouco tempo, também a questão das baixas, também havia aqui esse problema, aparece. Mas sempre foi obrigatório estes trabalhadores estarem inscritos na Segurança Social. Sempre foi obrigatório terem direito a férias, a subsídio de férias, a subsídio de Natal, porque aqui aplica-se aquilo que diz o Código de Trabalho. O Código de Trabalho não distingue se são trabalhadores domésticos ou deixam de ser. O certo é que nem a sociedade, muitas pessoas da sociedade o que pensam é que o trabalhador doméstico não tem estes direitos, porque é só a senhora que vai lá, é a mulher a dias que vai lá, trabalha 2 ou 3 horas e depois vai-se embora e para a semana vem cá outra vez mais 2 ou 3 horas, ou então que está lá 8 horas durante 5 dias por semana e trabalha 40 horas semanais, mas não há esta obrigação de lhe dar férias, nem pensar. Ela quer férias, a gente desconta. Subsídio de férias também não, subsídio de Natal. Há muito esta ideia por parte de muita gente da sociedade e mesmo por parte de muitas trabalhadoras que são contratadas. Ou seja, as próprias mulheres e homens, porque também há homens, além de ser minoritário, mas as mulheres o que pensam é o quê? Pronto, eu fui contratada assim, eu não tenho nada que receber férias, nem subsídio, não ter férias, nem ter subsídio de férias, nem de Natal. Quando é que elas percebem que isto não é assim? Muitas das vezes quando são dispensadas de um dia para o outro. Hoje trabalho, mas amanhã vou para trabalhar e dizem, não, afinal eu já não preciso de si, já tenho outra pessoa. Conseguimos, muitas das vezes, ir buscar algum dinheiro para essas trabalhadoras. Claro que são processos muito mais difíceis do que, por exemplo, de uma trabalhadora de limpeza ou de um trabalhador da vigilância, não é? Porque há testemunhas, há documentação. Na trabalhadora doméstica não há esta documentação. Muitas vezes elas recebem dinheiro. Para quê? Para que não haja aqui nenhuma prova. É muito mais difícil fazermos a fiscalização destes trabalhadores, a fiscalização por parte da Autoridade das Condições de Trabalho, é difícil, porque não podem ir a uma casa particular. Quer dizer, eu tenho uma doméstica e chega lá alguém que bate à porta e diz nós somos a Autoridade das Condições de Trabalho, agora queremos entrar. Não podem fazer isto, não é? Quando fiscalizar uma empresa é muito mais fácil. Além da saúde física, a saúde mental está também em risco e as trabalhadoras dizem-se agitadas e ansiosas. Estes problemas ficam na terra de ninguém. O sítio onde elas trabalham não se responsabiliza. Os contratos que elas têm com as empresas externas também não prevêem esse cuidado e sabemos que a saúde mental depois fica a cargo de cada um. Neste momento, quais são as maiores lacunas ou problemas que encontra na forma como o trabalho, tanto das limpezas industriais como das trabalhadoras domésticas, embora seja diferente, claro, na forma como este trabalho está organizado, legalmente, claro? É assim, o caso das limpezas industriais, como eu disse, há um contrato coletivo de trabalho. Existe uma associação, nós negociamos o contrato e existem direitos consagrados em contratação coletiva. Alguns deles resultam do Código de Trabalho, a lei das férias é do Código de Trabalho, das faltas, mas existem direitos específicos do setor da limpeza, até porque é um trabalho específico. Existem, por exemplo, o pagamento de trabalho em domingos, como é que se regula as folgas dos trabalhadores, o pagamento do trabalho em feriados, porque há muitos trabalhadores neste país que trabalham domingos, trabalham feriados, o preço das horas quando se trabalha de noite, qual é a percentagem. Existe uma série grande de direitos que muitas empresas tentam violar constantemente. Hoje nós temos um problema sério no setor das limpezas que é com os trabalhadores folgarem ao domingo. Nós sabemos, num hospital, nos transportes, nos centros comerciais, as pessoas têm que trabalhar, tem que haver limpeza ao domingo e nós estamos contra isso. O que nós dizemos é, ok, os trabalhadores trabalham ao domingo, mas de X em X tempo têm que ter um fim de semana em casa para estar com a família. As empresas estão simplesmente a olhar para o lado e está
designado em contratação coletiva, está lá escrito, de 7 em 7 semanas o trabalhador tem que ter o sábado e o domingo em casa. O que é que as empresas estão a fazer? A assobiar para o lado. Hoje confrontamos, e fazemos reuniões com as empresas e vamos confrontando, porque temos uma coisa, sempre que eles nos dizem, mas nós estamos disponíveis para o diálogo social. Claro, e a gente também. Só que depois o diálogo social não nos leva a nenhuma conclusão. Porquê? Porque quando nós colocamos em cima da mesa, então as folgas de 7 em 7 semanas ao sábado e ao domingo para os trabalhadores. Os trabalhadores não nos vieram pedir. Ou seja, há um direito que está consagrado em contratação coletiva. A contratação coletiva é uma lei, porque é publicada em Boletim de Trabalho e Emprego, tudo bonitinho, é lei, tem que se aplicar e o que é que as empresas nos dizem? É o trabalhador que nos venha pedir. O trabalhador não tem que pedir. Aquilo tem que lhe ser aplicado por direito, neste momento. Nas domésticas, a violação é mesmo o pagamento dos subsídios de férias de Natal e o gozo das férias. Este é um dos piores. Disse num podcast que numa relação presenciou uma situação em que uma trabalhadora lhe pediu que passasse o detergente porque em horário de trabalho ela não podia aparecer no sítio que limpava. Porquê que estas trabalhadoras parecem tão invisíveis e são desumanizadas pelas pessoas que as empregam? E se existe algum discurso que seja incutido pelas entidades empregadoras ou acaba também por ser uma questão de algum medo de aparecer ou alguma vergonha pelo trabalho que têm? Partindo do princípio do trabalho da limpeza, o objetivo destes trabalhadores, o que estas empresas querem é que os trabalhadores limpem, mas que façam o mínimo barulho possível, porque o objetivo é só limpar e deixar as coisas bonitas para os outros trabalhadores ou para os clientes poderem usufruir do espaço. Portanto, desde sempre, e voltamos às questões culturais, é uma questão cultural, a pessoa que limpa não pode ser vista. Não faz sentido, esse episódio não faz sentido. Obviamente que faz parte de uma redação ou de outro sítio qualquer, portanto tem de estar lá e tem de estar visível. Eu acho que podemos falar sobretudo de vergonha, porque é um trabalho associado à vergonha. Ninguém gosta de limpar o lixo dos outros. Em relação ao projeto que o Estado é promotor, o projeto chama-se Serviço Doméstico Digno. Gostava que nos dissesse um bocadinho sobre esse projeto, em que é que consiste, que resultados é que esperam. Nós temos este projeto, em que somos os responsáveis do projeto. Qual é a finalidade? Para já tentarmos saber concretamente, ou pelo menos ter uma ideia, concretamente o que é que estamos a falar em termos de números de trabalhadores domésticos. Porque estamos convencidos que, além daqueles números que aparecem a público através do Ministério do Trabalho, existem muito mais trabalhadores domésticos. Para já tentarmos, pelo menos, ter uma ideia daquilo que estamos a falar. Depois, também, ver concretamente o que é que as pessoas fazem dentro de uma casa particular, porque algumas coisas nós sabemos, mas não sabemos tudo. Se há mais pessoas contratadas para fazer a lida da casa, que é fazer as limpezas, a roupa, ou se para tomar conta de crianças ou de idosos, porque também há essa vertente. Portanto, temos também que saber isso. Saber se as pessoas são inscritas ou não na Segurança Social, qual é os salários mais ou menos que ganham, se recebiam ou não recebiam subsídios de férias, o que é que isto leva? Leva que nós vamos ter que fazer inquéritos a nível do país a muitas trabalhadoras domésticas. Este vai ser, para mim, o nosso maior problema, porque as pessoas têm receios de vir dar uma entrevista, porque acham, eu vou dar entrevista. Mas a finalidade é esta, é fazer realmente um levantamento exaustivo deste setor e tentarmos depois, no final, se conseguirmos, com o nosso parceiro norueguês, porque nós temos um parceiro da Noruega, mas para Portugal tentarmos fazer um livro branco, como se fosse um livro branco. Com o quê? Com os problemas que nós detectamos neste setor, para ver se alguém, depois, que manda neste país, não é? Neste caso o Governo ou o Ministério do Trabalho, se realmente pega no livro e diz, ok, está aqui um bom estudo, está aqui um bom documento, vamos pegar nisto e vamos ver o que é que poderemos, a partir daqui, fazer. Quais são, então, as maiores reivindicações do sindicato neste momento? Depende dos setores. Nós temos vários setores, não é? Além das domésticas, da limpeza, temos a vigilância privada, que também é um setor que defendemos, e temos outro que está em vias de extinção, que eram os porteiros de prédios urbanos, que já quase nem existem. As maiores reivindicações, para já, logo à cabeça, o aumento dos salários, não é? Isto é básico. Além de nós termos, este ano termos tido aumento na limpeza industrial, mas é um aumento muito pequeno acima do salário mínimo,
Ou seja, a limpeza industrial depois tem várias categorias e vários níveis de tabela. Começamos sempre por nível mais baixo, que é a trabalhadora de limpeza. Para as pessoas perceberem, a trabalhadora de limpeza é quem? É quem limpa, por exemplo, centros comerciais, bancos. Depois temos as trabalhadoras dos hospitais que ganham um bocadinho acima. E depois todas as categorias. Depois temos os lavadores de vidros que ganham 784, ou seja, todas, consoante as categorias, vai sendo progressiva também o salário. Nós hoje temos, na limpeza industrial, temos uma regra que é ótima, que é, cada vez que aumenta o salário mínimo, os trabalhadores de limpeza levam esse aumento mais, e neste momento o mais é 0,5. O 0,5 neste momento são 4 euros. Não é nada. O que é que nós pretendemos? É que esta percentagem aumente. Aumentar o subsídio de alimentação, eu digo-lhe, o subsídio de alimentação para as trabalhadoras de limpeza são 4 euros. É quanto se ganha no subsídio de alimentação por contratação. Mas por contratação coletiva são 4 euros. Uma trabalhadora que, por exemplo, limpa o Centro Comercial Colombo, durante 8 horas está a ganhar 4 euros de subsídio de alimentação. Ou seja, são estes dois, tanto o salário como o subsídio de alimentação, que realmente tem que ter um aumento, tem que ter um reforço. E depois fixar os direitos, ou seja, fixar os direitos para obrigar as empresas a cumprir com os direitos que hoje já existem e que as empresas não os querem cumprir. Entre as histórias que ouviste e o que estudaste sobre os temas, que recomendações darias para de alguma forma melhorar estas condições de trabalho? Eu acho que isto tem de começar primeiro na discussão pública. Nós nunca discutimos, ou às vezes é mencionado o trabalho das limpezas, por exemplo, no Parlamento, mas nunca foram discutidas medidas para, de facto, melhorar as condições de trabalho destas pessoas. São condições precárias. E aqui o Estado também tem um papel muito importante e por isso é que esta questão tem de ser discutida. A maior parte destas mulheres trabalham em sítios públicos, trabalham em hospitais, em escolas, em universidades e, se olharmos para as notícias, fazemos uma breve pesquisa por trabalhadoras da limpeza. Nós encontramos trabalhadoras da limpeza não recebem salário há um mês e aconteceu há 2, 3 semanas com a Universidade do Minho. As empregadas de limpeza dos serviços sociais não estavam com os salários em atraso. Mas estes contratos são contratos públicos. Foi o Estado que contratou uma empresa externa e que contratou estas funcionárias. Mas, estas trabalhadoras, aliás, como é que os contratos funcionam? Os concursos públicos querem sempre o preço mais baixo, mas o preço mais baixo não vai cortar nos gastos das empresas, vai cortar nos salários dos trabalhadores. Portanto, aqui, um contrato que tenha, por exemplo, que seja há 3 anos, o salário mínimo vai aumentar, os custos vão aumentar também e, portanto, claro que as empresas aqui ficam sem margem porque com estes aumentos vão deixar de pagar às trabalhadoras que são as primeiras a sofrer as consequências de uma possível crise. Primeiro, deviam ser discutidas medidas de proteção para estes trabalhadores, acho que é a medida mais fundamental.